Bom dia, planeta. Nos nossos últimos encontros, nós temos falado sobre visita ao passado, os campos de concentração das galinhas e dos galos, como um preparativo para o tema da nossa aula de hoje, que eu vou falar sobre metanaze. A partir do exemplo dos campos de concentração nazista, como nós falamos nos dois últimos vídeos, né? Então, eu gostaria de citar os campos de concentração nazista como uma forma da gente iniciar esse passeio e, ao mesmo tempo, sendo uma analogia do que pode estar ocorrendo no mundo. Não quer dizer que seja a verdade, mas é mais ou menos o que eu tenho percebido como pensador e filósofo. E para iniciar esse passeio, eu queria citar alguns autores aqui. Nós vamos começar esse papo com uma seguinte pergunta: e se tudo isso que está acontecendo no mundo, esse horror de mortes pelo Covid-19, se tudo isso foi planejado, como nós vamos nos livrar dessa situação? Em 2019 eu publiquei esse manifesto chamado Metanasia, que ele fala sobre a indústria da morte no mundo e no Brasil, com especial destaque ao Brasil, onde nós perdemos anualmente mais de 50 mil pessoas no trânsito e outras 60 mil vítimas de armas de fogo, assim como armas brancas. Ora, esse número parece não ser suficiente para o sistema, que finge que essas mortes são naturais, são mortes matáveis, de pessoas que não têm importância para o sistema, os mais vulneráveis. Nos campos de concentração nazista, havia também uma escolha de quem ia viver, quem ia morrer. Os médicos, entre eles o Mengele, apontavam para um lado e para o outro quem ia viver e quem ia morrer. Nos dias atuais, não é diferente. Nos hospitais públicos e privados, dependendo da situação que o paciente chega, os médicos vão determinar quem vai viver e quem vai morrer. Não que os médicos sejam maus, mas é as próprias condições de operação do sistema. O mundo jamais permitirá um holocausto nas proporções do que foi os campos de concentração nazista. Um holocausto com paredão, trabalhos forçados até a morte e utilização do gás Zinkoble. Mas o mundo parece tolerar que pessoas sejam assassinadas no trânsito por armas de fogo, pelo vírus da AIDS, pelo Covid-19 e por tantas outras mazelas que a gente costuma dizer que são naturais e que vitimizam tantas almas e espíritos e corpos no mundo. Bem, nós vamos começar esse passeio para entender o que está acontecendo, começando com um livro chamado O Homem em Tempos Sombrios, da escritora e filósofa judia Hannah Arendt. Em um de seus ensaios, ela apresenta uma reflexão sobre o mundo mergulhado no totalitarismo, no nazismo, marcado pelo genocídio. E ela constrói esse relato residindo na sólida crença do poder da solidariedade e da dignidade humanas como fármacos capazes de impedir o avanço da barbárie. Ainda no prefácio, Arendt nos alerta com a afirmação de que no mesmo tempo em que nós estamos marcados por tantos problemas existenciais, tanto martírio, sombrio, nós precisaremos encontrar uma iluminação que pode ir muito além das teorias e dos conceitos. Uma espécie de luz incerta, né? Paradoxalmente, em tempos como estes sombrios, é comum que nós, os mais fracos,
unimos para tentar, nos unamos, né, para tentar sobreviver. O outro fragmento de pensamento que se apresenta nesta caminhada vem do filósofo italiano George Agamben, cujo artefato filosófico se concentra nas relações contínuas entre ética e vida. E em um dos seus diálogos, chamado O Homem Sácer, ele retoma a figura do direito romano antigo para evidenciar o potente poder soberano e a biopolítica que é exercida pelo meio e que torna certas vidas, como o Homem Sapiens, matáveis. Ágabe fala também na ideia de Aristóteles entre o bios e o zoe, onde bios é o reino da ética e da moral, onde se manifesta o juízo, e zoe é a vida nua, natural, comum a todos os homens, lugar que torna o vivente sujeito às mais perversas políticas de exclusão, aniquilamento e morte. O que nós estamos vendo hoje no mundo parece ter algum sentido em cima do discurso de Ágabe. O paradigma de onde isso acontece, Ágabe vai se referir justamente aos campos de concentração descritos por Hannah Arendt, nos quais os indivíduos é reduzido a puro zóio, animalizado, e seu corpo é privado de sua diferenciação, absolutamente controlado e aniquilado. As vidas em campos de concentração e de extermínio não passam de números, muito parecido com os números que nós escutamos diariamente das mortes ocasionadas pelo Covid-19, assim como no trânsito e pelas armas de fogo. Então ele fala da necessidade de se recorrer ao direito à vida dignamente como uma tentativa de combater esse extermínio. O terceiro fragmento que eu quero falar para vocês diz respeito à ideia da necropolítica, desenvolvida pelo filósofo camarunense Achille Mbembe, que trata os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. Para Mbembe, quando se nega a humanidade de outro povo, qualquer violência se torna possível, inclusive as agressões até a morte. Ora, gente, nos campos de concentração nazista havia um foco muito especial em quem deveria morrer. Inicialmente eles começaram com judeus, depois pegaram outras etnias, inclusive os ciganos. Aquele período matou também milhões de russos, inclusive matou também milhões de alemães. A gente poderia continuar esse passeio comparando o que foi os campos de concentração nazista e o que nós estamos vivendo hoje, mas eu queria que vocês usassem os campos nazistas como referência para você perceber a enorme engenharia que foi criada para se matar em pleno século XXI. Porque o mundo de hoje, com as consciências que nós temos, nós não permitiríamos uma nova reedição do Holocausto, com campos de concentração, fuzilamentos, paredão, gás incoblé, entre outros métodos para matar. Mas esse mesmo mundo, que tem consciência do que foi Auschwitz e do que foi os campos de concentração nazista, acredita que é normal você morrer assassinado no trânsito, você morrer assassinado por armas de fogo, armas brancas, você morrer por falta de atendimento nos hospitais, você morrer pela Covid-19. Seriam esses os novos protocolos eficientes da indústria da morte no planeta Terra? A metanásia, que eu defini o ano passado nesse manifesto, escrito em parceria com o professor Ivanaldo Santos, doutor em filologia, e que foi também assassinado no trânsito no ano passado? Bem, eu poderia continuar esse passeio falando dessas teorias e desse pensamento desses filósofos que citei anteriormente, mas por falta de tempo no meu canal YouTube, eu não posso ir além dos 15 minutos. Quero, portanto, demonstrar
por meio desse breve diálogo, algo que parece estar bem claro no mundo contemporâneo. De fato, a humanidade, os civilizados, depois dos contratos sociais, jamais permitiriam a redição do Holocausto no mesmo modelo operado nos campos de extermínios nazistas. Mas, se tudo isso foi planejado, se essa indústria da morte se modernizou, se sofisticou e aumentou seu poder de produção em larga escala, dentro de um método que achamos natural, Covid-19, contra as vidas matáveis, o homem sacer, os mais vulneráveis, que são os aposentados, que o sistema acredita que dá prejuízo ao Estado, aqueles com doenças crônicas, que também não trabalham, e os que estão desempregados e não conseguem trabalhar dentro dessas novas plataformas de produção, que são a internet, as redes sociais e os outros meios que o sistema inventou para explorar o capital humano. Bem, turma, é sobre isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham entendido essa analogia dos últimos vídeos, quando eu criei a ideia de voltar ao passado, perceber os erros que nós cometemos. Depois nós fomos às granjas, visitar as galinhas confinadas em um campo de concentração muito parecido com aqueles criados por Hitler, e mostrar que hoje nós não precisamos mais de campos de concentração com soldados da SS, nem cercas elétricas, nem fuzilamentos, nada. Nós morremos por nós mesmos. Nós somos os maiores assassinos de nós mesmos, transmitindo isso que inicialmente eles transmitiram para a gente. É um processo sofisticado, o que nós chamamos de metanásia, que são os novos protocolos da indústria da morte no planeta Terra e no Brasil. Bem, é isso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Como sairemos desse cenário? Vocês respondem.